Paloma. Daí, se caso ali de parecer, daí ela acompanha, tá bom? Belezinha. Beleza, então, agradecendo aí você pela presença, tá? Pela participação e vou dar início aqui à nossa apresentação. Nossa aula do sábado agora, dia 20, vai ser sobre emergências clínicas, né? A gente vai estar colocando o tópico aí da módulo 3, né? Emergências clínicas. E diante desse módulo, a gente vai estar falando de parada cardíaca no adulto. E além desta aula, a gente tem as emergências clínicas, né? Voltada aí para o infarto, AVC, crise convulsiva, crise crise, choque anafilático, né? Hipoglicemia, certo? E desmaio. Então, algumas emergências clínicas a gente vai estar abordando aí na nossa conversa aí no sábado. E dentro dessa aula, eu resolvi fazer essa aulinha aqui bem básica para a gente poder falar um pouquinho sobre o DEA, tá certo? O DEA, um desfibrilador externo automático, né? É usado para atendimentos de emergências em parada cardiorrespiratória, especificamente falando somente em parada cardiorrespiratória. O DEA, a gente tem diversos aparelhos, né, modelos de aparelhos no Brasil todo. Diversas empresas que fabricam o DEA, mas o DEA é padrão único de manuseio, certo? Vamos dizer assim, a forma de você trabalhar com ele não muda de um para o outro, certo? Então, praticamente todos iguais. Liga, né? E aguarda a avaliação do ritmo e a verificação para a indicação de choque ou não, certo? Então, eu coloquei umas imagens inicial aqui só para mostrar aqui alguns equipamentos, né? A gente tem esse amarelo da Simos Drake, né? Que é uma empresa de Minas que fabricam esse equipamento. A gente tem o DEA da Instramed, que é esse vermelhinho e cinza que a gente usa nas emergências, né? E também temos o DEA da Zol. Esse equipamento da Zol é importado, não é de fabricação brasileira, e a gente acaba utilizando ele aqui também, né, como nos atendimentos das paradas cardiorrespiratórias, certo? E o que a gente usa aqui também na nossa ambulância do SAMU. Sabe aqui na... beleza. A Paloma saiu. Guardando um pouquinho aqui para ver se parece alguém aqui. Oi, Paloma. Caiu aí? Tá me ouvindo? Eu? É? A minha internet aqui dentro é muito ruim. Ah, beleza, tranquilo. Então, eu estava falando, né? Esses são alguns equipamentos que a gente usa na emergência, né? De fabricação brasileira, e tem os importados, né? O Simos Drake, esse amarelo é fabricado aqui no Brasil, da Instramed, e esse da Zol, que é esse verdinho-limão, né? Que fala, né? Que é o da Zol. A linguagem dele praticamente são únicas de manuseio, tá? Liga, ele pede a colocação da paz no tórax do paciente. A partir que você coloca a paz no tórax do paciente, ele fala, analisa o ritmo cardíaco de PCR. Na sequência, ele fala choque indicado ou não indicado. Se haver indicação de choque, ele carrega automaticamente, né? Se preparando para a descarga do choque, tá? Então, só para falar para você assim que, olha bem para você ver o amarelo aqui, o botãozinho verde, né? Que é para ligar, e o botãozinho laranja aqui, que é para disparo do choque. A conexão do cabo de entrada dele é aqui em cima, tá vendo? O encaixe dele aqui que vai entrar a paz para você conectar e colar no peito do paciente. Essa ideia da Instramed, olha o botãozinho que liga esse verdinho aqui do lado. Eu tenho um aqui para mostrar para você. Aqui, ó, tá vendo?
Na verdade, tem um botãozinho esse do lado é o que mostra aqui se ele está com carga de bateria melhor. E é esse botãozinho do meio aqui, tá vendo? Ó, esse risquinho Ah, preto, né? Ó, tá sim, vendo? Ó? Liga, né? sim. E a gente já está com a paz conectada aqui nele. E ele vai ficar falando essa mensagem: conecta as pás no tórax do paciente. Entendeu? Assim que você conectou a paz, assim que você conectou a paz, ele vai falar choque indicado ou não indicado. Assim que for choque indicado, você tem esse botãozinho laranja aqui no meio da... Não sei se está vendo eu na imagem aí apresentando aqui, mas bem no meio da tela tem esse Dá para ver. símbolozinho laranja onde você aperta para o disparo do choque, né? Tá. Então, a Daí gente tem a... ele Oi? é o próprio DEA que dá a indicação do choque ou não, né? Ele vai carregar automaticamente. Ele carrega automaticamente. Você só aguarda a avaliação, a resposta, Ah, né? entendi. Uhum, Se vai fazer o disparo do choque ou não. Se não tiver tá. ritmo de choque, ele nem carregar não carrega. Ele só fala para você: continue a RCP. Choque não indicado, continue a RCP. Tá certo? Então isso é muito Uhum, fácil de manuseio. É um equipamento entendi. mesmo para pessoas leigas, né, treinadas e capacitadas, socorristas para trabalhar em grandes eventos. Tem uma lei do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, falando sobre a necessidade de ideia em grandes eventos com grandes públicos, né? Jogo de Uhum. futebol, né? Igrejas com mais de 1.000 pessoas, se não me engano, 1.500 pessoas, tem que ter um DEA disponível para poder atuar e atender a É, população em caso de parada cardiorrespiratória, tá certo? eles também são carregados naquelas mochilas? Tem umas mochilas? Então, este DEA da amarelo, ele é carregável na tomada. Ah, tá. Ele não Daí tem, ele vai dentro ele da tem uma bateria ambulância. interna, ele tem uma bateria Tá, interna e a gente carrega ele na tomada. Ele tem um tá, demonstrador de carga de bateria. Esse da Instramed também, ele tem um botãozinho verde aqui, ó, esse verde é que ele está ok. A cada tá. 20 dias a gente põe para carregar ali 8 horas. Segue no manual a orientação de pôr para carregar a cada 20 dias, no mínimo 8 horas de carga na tomada. Bateria interna fechada. E esse da Zol, ele tem bateria mesmo para você encaixar nele. Então, essa carga de bateria, ela tem uma durabilidade. Então, quando você perde a eficiência dessa carga de bateria, tem uma luzinha também aqui na frente, ó, que ela aparenta verde ou vermelha, né? Indicando se essa bateria está ok ou não. Entendi. Entendeu? Então, geralmente, se você também apertar, segurar, apertado por, se eu não me engano, 20 segundos, a tecla de liga dele, aqui, ó, essa tecla de liga dele, ele faz um autoteste de avaliação se ele está ok ou não. Ah, Entendeu? tá. Então, Entendi. esse da Zol, ele é bateria, que você praticamente troca a bateria, e esses dois aparelhos aqui são recarregáveis na tomada, tá? Ah, entendi. Aqui, ó, coloquei uma imagem para a gente poder ter uma noção sobre o sistema de condução, de comunicação elétrica no nosso coração. Então, todos os profissionais que vão atuar diante de uma situação de emergência, na hora que for utilizar o DEA, temos que lembrar que o DEA é para promover, né, a descarga elétrica no coração, certo? Então, essa descarga elétrica vai ultrapassar o coração de um lado para o outro, né? A gente tem o nosso sistema elétrico cardíaco, né, sinusal, que é o chamado nó sinusal, que fica aqui situado no átrio, certo? Aqui no átrio direito do coração, esse nó sinusal, ele produz impulso elétrico, é a própria bateria, né, o marca-passo nosso que fala, e esse marca-passo, esse nó sinusal, ele dispara a condução elétrica para o nó atrioventricular, né? Dentro desse nó sinusal, faz o disparo de condução elétrica para toda a câmara atrial, direita e esquerda, e o nó atrioventricular dá prosseguimento e continuação para esse impulso, né? Para essa contração elétrica, para haver o impulso cardíaco, certo? Então, esse choque vai atravessar toda essa estrutura de musculatura do coração para que haja
de uma fita milimétrica, né, que fala, aonde temos a onda P, o complexo QRS e a onda T. Então, significa a despolarização atrial e a despolarização ventricular. Então, eu tenho aqui, ó, a parte de cima a despolarização do ventrículo. Então, ele não contrai ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele tem uma sequência, né, de contração dessa musculatura, um relaxa, outro contrai, um relaxa, outro contrai, para promover o bombeamento do sangue, né, do coração para o pulmão. Esse sangue retorna para o coração através aí da veia pulmonar, né, entrando no átrio praticamente esquerdo, ventrículo esquerdo, e sendo esse sangue impulsionado através da artéria aorta para todo o corpo, rico em oxigênio. Então, a gente vai ter que lembrar bem que é importante esse conhecimento desse sistema de condução elétrica cardíaca natural do nosso corpo, certo? Sem, vamos dizer assim, sem a necessidade desse choque, naturalmente falando, desses impulsos elétricos representados através do complexo PQRS, tá? Aí a gente temos dentro dessa aula né, as diferenças entre cardioversão e desfibrilação, tá? Toda vez que a gente vai falar em desfibrilação, é uma descarga de choque dada no coração no complexo, né, praticamente todo o complexo PQRS. É um disparo de choque para fazer com que esse coração retorne ao batimento cardíaco, né, que retorne às câmaras cardíacas a contração do músculo e a ejeção do sangue através da descarga elétrica, certo? E a gente temos a cardioversão elétrica, que já é um outro procedimento diferenciado da desfibrilação. A desfibrilação é um disparo do choque, né? Diretamente sobre o coração, né? Para que esse coração praticamente entre no ritmo. E a cardioversão, ela é uma descarga elétrica de forma sincronizada no complexo QRS. Qual que é a diferença, né? Na cardioversão, o paciente não vai estar em parada cardíaca, geralmente vai estar apresentando uma arritmia cardíaca, né? Num ataque supraventricular, né? Num ritmo praticamente acelerado. Agora, a fibrilação, né, onde eu vou usar a desfibrilação, já é um coração que praticamente não tem pulso, ele não tem ritmo e a vítima está em PCR. Então, a cardioversão se aplica numa arritmia cardíaca, né? Paciente praticamente consciente, você vai orientar o paciente, vai sedar o paciente e vai fazer essa descarga elétrica, né, através do mecanismo de sincronismo no aparelho. E essa descarga elétrica ela se dá no pico da onda R, dentro desse complexo QRS. Não viu lá atrás que tem QRS? Então, o choque ele é aplicado, descarregado no pico da onda R. Então, já a desfibrilação não. A desfibrilação, a partir que você aperta o botão de choque, ocorre o choque, né? A desfibrilação, entendeu? Não tem esse sincronismo, entendeu? Então, é uma desfibrilação, no caso, aplicado em caso de PCR. Isso que eu ia Olha bem perguntar. para vocês. Oi? É isso que eu ia perguntar. Essa é feita só quando está em parada mesmo, né? A desfibrilação, A né? desfibrilação. Isso, Agora, a a outra não. cardioversão não. A cardioversão, o paciente não está em parada, tá? A gente Uhum. está tendo uma Só com uma arritmia cardíaca. arritmia. Arritmia. Entendi. As duas formas de trabalho vai ser através do aparelho, né? Do cardioversor, desfibrilador, que a gente conhece, através das pás manuais, pelo médico, tá? Então, esse aparelho, né, a gente tem na UTI móvel, tem lá no pronto-socorro. O paciente chegou em parada cardíaca, o médico vai pegar a pás manual, vai passar gel na pás manual e vai fazer a avaliação do ritmo, para verificar se o paciente tem um ritmo de choque ou não, no caso da desfibrilação. Quando eu falo em cardioversão, o médico não vai aplicar o choque de imediato, o paciente parou, vai chegar lá um ataque supraventricular, paciente com uma arritmia cardíaca, paciente com sinais de choque apresentando aquela abordagem inicial, o paciente vai ser orientado, vai ser estabilizado, tentar estabilizar de forma menos invasiva, né? No caso, por exemplo, talvez tentar com a manobra de Valsalva, né? Algum meios, né? A não sendo aí a cardioversão. Não tendo reversão dessa ataque supra ou dessa arritmia, o médico opta pela cardioversão elétrica, tá? Aqui eu tenho, tá vendo o botãozinho verde aqui na tela do aparelho?
Isso chama sync, sincronismo. Então, toda vez que vai usar a forma de sincronismo, tem que apertar esse botão. É só apertar ele, você gira esse botão branco para carga de 50, 100 joules, o médico vai definir essa carga. E depois eu tenho dois botões aqui na frente, ó, o verde e o 3, né, que é o laranja. O verde é carregar o aparelho e o 3 é o disparo do choque. Esse botão que tem na frente também tem na paz do aparelho. O médico faz no manual com o dedo na paz do aparelho. Entendi. Então, só para lembrar bem que esse equipamento desfibrilador manual vai ser usado pelo médico, né? A cardioversão é uma coisa, a desfibrilação é outra. Tá? A desfibrilação é a aplicação do choque na parada cardíaca e a cardioversão é a aplicação do choque numa arritmia cardíaca, num ataque supraventricular, tá? Que é diferente. Tá bom? Então, é interessante ter essa noção. Dentro da importância da utilização do DEA, ele fala na literatura que 80%, melhor, em todas as paradas, em torno de 50% a 80% das emergências cardiovasculares, no primeiro minuto, o ritmo do paciente se encontra em fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui um ritmo. Aí, ó, aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Nos primeiros minutos de PCR, de parada cardíaca, o ritmo se encontra em torno de 50%, 80% nesse ritmo de fibrilação e taquicardia ventricular, sem impulso, que é um ritmo com indicação de choque, tá? Então, se o médico fosse avaliar, fazer análise do ritmo cardíaco, o médico identificando esses dois ritmos superior que eu estou demonstrando na tela, ele ia falar que é indicação de choque. Então, a face do paciente, carregando o aparelho, no 3, choque, tá? E todo mundo afastado do leito, né, no 3, choque. E eu tenho aqui agora atividade elétrica sem pulso e assistolia, que já é uma atividade, né, de ritmo cardíaco sem indicação de choque. Olha bem para você ver. Isso o médico, através do aparelho, ia fazer de forma manual. Isso ele ia avaliar através do monitor, né, e ia dizer se esse paciente estava com indicação de choque ou não. O DEA faz a leitura desses 4 ritmos, entendeu, Paulo? O DEA vai identificar esses 4 ritmos e vai dizer se há indicação de choque ou não. Se o DEA falar indicação de choque, é porque o paciente está em fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso. Se o DEA, por exemplo, falar choque não indicado, o paciente pode haver pulso, né, ter pulso presente, ou pode estar apresentando uma atividade elétrica sem pulso ou uma sistolia, tá certo? Então, é importante observar essa diferença de ritmos cardíacos que vai ser identificado através do DEA. Lídia, tudo bem? Lídia, Tudo tá bem, ouvindo? Adriane, e você? Estava esperando você não chegou, comecei aqui. Não, eu comecei 7 minutos atrasada. Mas tá bom. Eu estou falando aqui dos ritmos de PCR, sabe? Sim. E lembrei que eu coloquei aqui um slide anterior falando da porcentagem de recuperação diante do uso do DEA, né? Falei aqui Sim. que 50% a 80% dos ritmos de fibrilação ventricular, melhor, de 50% a 80% das PCR nas emergências cardiovasculares de início envolve fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, certo? Necessitando da instalação do DEA imediatamente. O DEA, a partir que o paciente teve PCR, teve parada cardíaca, teve mal súbito, né, até o 5º minuto, no máximo 10º minuto, vai dar resultado essa aplicação do DEA. A partir desse tempo, praticamente, quase se tornaria inviável a instalação do DEA. Né? Praticamente, esse ritmo vai passar a deixar de ser fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso, passando por uma ESP ou assistolia na sequência, tá? Então, é bom, interessante saber dessa porcentagem, né? Desse índice de parada cardíaca com ritmo de fibrilação ventricular e lembrar que a cada minuto que eu deixo de reanimar um paciente, são 10% que eu perdo de reverter a reanimação, o retorno da circulação do paciente, tá certo? São dados aí que a gente precisa ter muita consideração na emergência, tá? Esqueci de colocar o acento da importância aqui. Não. Aqui, ó, nesse elo de sobrevivência, foi colocado que a gente, a partir que identifica uma PCR, o paciente não responde e o paciente não respira, o cidadão tem que ligar para o serviço de emergência.
tá? Vamos falar aqui do extra-hospitalar, que é a parte inferior aqui. Então, identificando uma vítima que não responde, que não respira, a gente vai pedir para alguém ligar para a emergência. E, na sequência, se for leigos, o leigo inicia com massagem cardíaca, imediatamente. Se for um profissional de saúde, o profissional de saúde avalia o pulso carotídeo, né? Por 5 a 10 segundos, né? Nessa avaliação. Sendo uma parada cardíaca, instalação do DEA. Sendo uma parada respiratória, ventilação com pressão positiva, né? O tratamento é diferenciado se o paciente apresentar pulso. Então, essa diferença o profissional vai ter que saber identificar na hora da abordagem inicial. Se tem pulso, tratar vias aéreas. Se tem ausência de pulso, se não tem pulso, iniciar com massagem cardíaca, precocemente, o mais rápido possível. A princípio, a massagem cardíaca ela é de 100 a 120 massagem contínua, e assim que estiver o DEA disponível, instalar o DEA, né? Então, o DEA entra como terceiro elo da cadeia de sobrevivência. A prioridade de ligar, a prioridade de fazer massagem e a sequência de instalação do DEA. Esse DEA pode até o condutor, né, qualquer socorrista que tenha conhecimento, utilizar, preparar, né, o DEA para instalação, de forma imediata e precisa, certo? Então, os cuidados, as orientações com relação aí a essa cadeia de sobrevivência. Na literatura, né, fala, né, protocolo de conduta, suporte básico. Todas as vezes que a gente vai deparar com atendimento de emergência com um paciente com possível PCR, que seria essa avaliação inicial de uma vítima inconsciente, que não respira e que não tem pulso, a gente vai se preparar para praticar as manobras, né, suporte básico, as condutas. Então, primeiramente, o que seria a inicial? Primeiramente, massagem. C, A, B e D, né? Então, está orientando aí esse protocolo de conduta sequencial para poder fazer essa manobra de reanimação. Mas, a princípio, massagem de 100 a 120, até que o colega providencie AMBU, vai atrasar a desfibrilação. Então, o colega providenciou o DEA, instalou o DEA, vai fazer a parte do D, que é a desfibrilação. Assim que instalou o DEA analisa o ritmo, verifica qual é o ritmo de PCR, qual é o ritmo que está apresentando, se é choque indicado ou não, né? Se for choque indicado, choque no paciente. Se for choque não indicado, continua RCP. A partir que eu fiz essa instalação do DEA, para os profissionais de suporte básico, vai trabalhar com a 30 massagem e 2 ventilação, entendeu? Então, lembrando aí que a gente vai ter que seguir as condutas de reanimação, suporte básico, 30 massagem e 2 ventilação. E essa massagem, de forma efetiva, né? Vou falar um pouquinho aqui já na outra aula, a gente vai falar sobre massagem. Mas aqui falando do DEA, lembrar que o DEA é instalação assim que disponível. Posso chegar a identificar até mesmo já instalar o DEA na parada cardíaca. Tá certo, Lídia? Adriano, Diga. Adriano, Oi. pode ser que quando você está fazendo massagem, não, vamos supor, vai tentar pôr o DEA fala que indica massagem, pode ser que com a massagem a pessoa não volte? Pode ser? Mesmo o Na aparelho verdade, não se instalou o indicando? DEA, pode ser. O DEA não indicou choque porque está em AESP ou assistolia. Se essa assistolia não indicou choque, porque já é uma linha reta no monitor, já faz mais de 10 minutos que está em PCR. Ou às vezes a causa da PCR, né, que seja uma hipoxemia, ou que seja uma hipovolemia, né, pode levar o paciente à parada inicial com ritmo de AESP ou assistolia, que é um ritmo praticamente sem indicação de choque. Aí você vai colocar o DEA vai falar choque não indicado, em trauma, principalmente, essa porcentagem não compete com o que eu falei antes, 70%, né, inicialmente ritmo de fibrilação. No trauma, 80% a 70% é ritmo de assistolia inicial, a ESP e assistolia inicialmente, diferente das emergências cardiovasculares, entendeu? Então, nesse caso, você instalou, o DEA vai falar choque não indicado, você vai continuar com o RCP e o paciente não vai voltar. E a cada 2 minutos ele vai ficar falando para você, reavaliando, analisando o ritmo cardíaco, choque não indicado. E o paciente não vai voltar, entendeu? Ou pode ser que... Oi? Mesmo que ponha o DEA, ele não vai voltar. Não vai voltar. Na verdade, é porque o tempo que já está fazendo que ele está em PCR, já, às vezes faz mais de 10 minutos, né? Ou às vezes a causa da PCR, que seja uma hipóxia, ou que seja uma hipovolemia, aí eu teria que tratar a causa para me reverter esse ritmo.
uma hipoglicemia, entendeu? Se eu estou tentando reanimar o paciente e não trato a hipoglicemia, esse paciente não volta. E ele para com o ritmo de AESP inicialmente, envolvendo aí sequência de assistolia, entendeu? E você vai colocar o DEA não vai resolver, não vai indicar choque inicial. Então, é fato, né? Então, a instalação do DEA é para disparo do choque em ritmo de fibrilação e taquicardia ventricular sem impulso. São os dois ritmos somente que vai indicar o choque. Caso contrário, o ritmo de AESP ou sistolia, o DEA analisa choque não indicado. Então, a gente tem que ficar atento e saber dessas informações que o DEA vai nos promover, que o DEA vai nos passar naquele momento da avaliação. Se ele falou choque não indicado, três coisas pode haver. Ou o paciente tem pulso, ou o paciente está em AESP, ou o paciente está em assistolia. Entendeu, Lídia? Então, é importante a gente lembrar dessa informação aí. Aqui, ó, toda vez que vocês forem instalar o DEA, assim que vocês atenderem uma parada, instalar o DEA. Posso já de imediato instalar o DEA se o DEA estiver disponível, né? Se o paciente atentar para a mudança de adulto para pediátrico, se a criança, se é um adolescente, vamos falar assim, né? Se é uma criança menor de 8 anos de idade ou menor de 25 quilos, retira a paz adulta e conecta a paz pediátrica. Isso é padrão, protocolo, né? Raspar o pelo do paciente no peito do paciente. É uma coisa difícil de fazer, mas tem que fazer. Porque se eu não aplicar, se eu não raspar e eu aplicando a paz do DEA, não vai haver comunicação elétrica, né, do átrio para o ventrículo. Não vai passar esse disparo do choque, entendeu? Então, não vai haver leitura do ritmo cardíaco. Às vezes pode ser que o DEA não reconheça o ritmo da PCR. Aqui, instalar paz do DEA ao lado de marca-passo. Geralmente, não se instala em cima do marca-passo se o paciente tiver marca-passo. É importante vocês apalpar a pele na hora para ver se o paciente tem marca-passo. E aí, não tendo marca-passo, instala normalmente. Caso tenha marca-passo, instala do lado do marca-passo. Essa paz do DEA. E às vezes as pessoas na hora acabam se confundindo, né? Acaba esquecendo, sabe? E é importante lembrar. Então, quanto mais a gente revisa, mais a gente fala, mais a gente conversa, a gente vai dar segurança, lembrança na hora do atendimento para poder realizar ali a aplicação correta, tá? Ao retirar adornos, retirar correntes, relógios, né? Se você for tirar cinta, retirar todos os objetos metálicos que a vítima tem, talvez não dê tempo, mas no mínimo correntes e relógios, se possível tirar, é orientado a retirar, tá? Secar o peito do paciente se estiver molhado. Então, só seca o peito do paciente se estiver molhado. Em caso na hora de aplicar o choque, não tocar na vítima. Lembrar que se você vai aplicar o choque, se caso há uma indicação de choque, peça para todo mundo afastar do paciente e você apertar o botão de choque. Entendeu, Lídia? Então, esses são os cuidados, sabe? Não tem muita coisa para se falar, mas esses são os cuidados básicos que a gente tem que saber na hora de utilizar o recurso, né, do DEA, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei aqui esse Dea-Dazol, não sei se... Você falou que não tem, né, Lídia, aí em Itaí o DEA na ambulância. Mas aqui em Avaré a gente usa o Dea-Dazol na Brava, na ambulância do SAMU. A gente tem esse aqui também, que é o DEA da Instramed, tá vendo aqui, ó? Que é da prefeitura também para utilizar, sabe? Que a prefeitura usa um desse também no SAMU. Eu uso na minha ambulância um DEA da Simus Drake, né? Que a gente comprou um DEA da Simus Drake para utilizar na parada cardíaca. Essas pás, né, do Dea-Dazol, ela tem essa cruz no meio do peito do paciente. Essa cruz no meio do peito é para avaliar a profundidade das compressões, entendeu, Lídia? Então, e o DEA, quando você vai estar fazendo as massagens, ele fala com você. Compressões boas, comprima mais forte, sabe? Ele é meio que tipo um dedo duro na hora da emergência. Então, você tem que fazer massagem de forma efetiva, né? Para a gente poder ter a boa recuperação, entendeu? Essa posição da paz é fácil, né? Geralmente tem no adesivo marcando aí, através marcando a posição que vai ser aplicada a paz no paciente, tá? Qualquer ideia, não tem marca, né? Qualquer um é eficiente, né? Não entendi, Lídia. Qualquer um é eficiente, não tem marca específica, né? Como é que é? Não entendi, desculpa. Não tem marca específica, qualquer marca funciona bem.
Então, os DEA, as formas de instalação da Paz DEA é padrão, sabe? Ela é mais difícil de instalar, mas praticamente todas elas seguem o mesmo padrão. Deixa eu ver se eu tenho uma página lá. Eu tenho, mas está tudo fechada, sabe? Para mim Sim. abrir, vai ter que abrir ela para mostrar para você. Eu não vou abrir, não. E ela é Não, super cara, essas Paz DEA. Então, não, eu perguntei assim, a Paz a DEA... Oi? marca do DEA, a marca do DEA. Não, não tem marca específica, qualquer DEA funciona, é isso? Não, não. Cada DEA tem sua paz específica. É igual a forma de você instalar no peito do paciente, Ah, mas sim. uma paz do DEA não funciona no outro, entendeu? Sim, mas eu estou falando Oi? eu estou falando em relação à marca, não existe marca. Qualquer ideia funciona, é isso? Então, isso que eu estou falando para você. Qualquer ideia vai funcionar e é forma padrão, essa paz. Só que Sim. a paz que é do Instramed não serve na paz do Simus Drake. A paz que é do Simus Drake não serve no aparelho da Zoll. Cada aparelho tem sua paz Hum, específica de fabricação, entendeu? Da fábrica, entendeu? tá, entendi. Então, a gente vai Entendi. lembrar aí que na hora da instalação é padrão, né? Olha aí a forma que foi colada. Ó, colou aqui do lado, na região de ápice, né? Aqui em cima Sim. do lado externo, do lado direito da vítima. Uhum, Geralmente está bem marcado na paz a colocação aqui, a posição. Tá? Tem sim. marcação na paz da forma a posição que você vai pôr. Então, olha o ângulo que é colocado, tá vendo? É só você seguir esse ângulo aqui para que haja esse choque. Lembrar que o coração fica pelo lado direito da vítima, né? Melhor, para o lado Uhum. esquerdo da vítima, né? Esquerda. Em forma de punho. E esse Hum, coração, esse choque vai haver a passagem de um lado para o outro do coração, entendeu? Olha bem sim, essa imagem para te dar uma mão para você na hora que você for atender e colocar a paz, a posição. tá legal. Essa paz aí custa em torno de R$ 1.500, R$ 1.200 cada paz. Geralmente a Nossa, gente acaba usando mais do que uma vez, entendeu? Se não pegar muito pelo, não pegar muita sujidade, a gente reutiliza ela. Então, geralmente é acostumado usar 3 a 4 vezes a cada paz aí, se não tiver muito comprometida, tá? Caso tiver muito comprometida, a gente joga fora, descarta, tá bom? uhum. Aqui, ó, se eu for usar do DEA na pediatria, né, no caso, aqui eu estava falando do adulto, tá? Então, o DEA é automático, ele avalia o ritmo da PCR, vai dizer se é choque indicado ou não indicado, choque indicado em fibrilação ou taquicardia ventricular sem pulso, choque contraindicado, a ESP ou a sistolia, né? No caso, a ESP é a atividade elétrica sem pulso, né? Que eu mostrei lá atrás uma imagem, depois vocês dão uma olhada novamente, entendeu? Então, isto é padrão tanto para criança quanto para adulto, essa questão do ritmo. Só que em questão da paz modifica, né? Então, se eu estou usando na pediatria, se eu não tenho paz pediátrica, eu uso a paz adulta mesmo, certo? Agora, se eu tenho paz pediátrica, eu vou praticamente, olha bem para você ver, eu tenho aqui uma paz pediátrica, ela é bem pequenininha, tá? Então, eu vou usar na criança acima de 4 quilos, né? Ou na criança menor de 25 quilos ou menor de 8 anos de idade. Eu vou trocar essa paz do aparelho. Dizem na literatura que o equipamento tem um atenuador de carga. Quando eu mudo a paz pediátrica, essa carga ela é reduzida, sabe? Para o disparo de choque na criança. Se a criança, né, no caso, 4 anos de idade, ela é pequena ainda, praticamente, é um lactente, né? É um bebê que está em fase de amamentação, entendeu? Então, se você for colocar essa paz no peito, na frente, ela vai ficar uma sobreposta à outra, tá? Então, não pode ficar uma paz sobreposta à outra. Então, vai ser colocada um do lado, conforme está na imagem. Caso não encaixe uma do lado da outra, ficando sobreposta, a gente coloca um nas costas e o outro na frente, ó, tá vendo, Lívia? É bem fácil. Acima de 4 quilos, ou menor de 8 anos, ou 25 quilos, paz pediátrica, vai ser mudada no aparelho, vai ser instalada, tá certo? Se a criança estiver com o peito olhado, aqui tem um slide falando sobre aqui, ó, tudo que eu estou falando. A criança maior de 4 quilos, né? A criança menor de 8 anos ou menor de 25 quilos, né? Instalar a SINC disponível. Se a criança estiver molhada, secar o peito da criança. Se não tiver paz pediátrica, manter a paz adulta, certo? Não deixar que a paz se toque uma sobre a outra. Como já falei que tem um atenuador de carga, essa mudança para a paz adulta, para a pediátrica, né? O DEA faz a avaliação do ritmo da PCR a cada 2 minutos. 2 em 2 minutos ele vai estar avaliando o ritmo da PCR. Então, a gente
tem esse recurso para ser usado nas emergências de parada, e a gente, para provar, justificar que a gente usou o recurso necessário no dia do atendimento, a gente aplica o uso do DEA. Quando que a gente não vai usar o DEA, certo? Então, quando que nós não vamos usar o DEA? Eu até hoje, eu não li na literatura quando que a gente não vai utilizar o DEA. Porém, a gente, quando chega na emergência, se eu tenho uma informação que a parada é mais do que 20 minutos, 40 minutos, não resolve aplicar o DEA, tá? A gente sabe disso, né? Acima de 30 minutos, 40 minutos de PCR. Caso contrário, você não tem informações corretas, não tem detalhes sobre no histórico da PCR, instala o DEA, faz o protocolo de suporte básico, né? Massagem inicial, liberação de vias aéreas, instalação do DEA e ventilação. Então, você vai trabalhar em massagem, ventilação e DEA, né? A partir que o DEA foi instalado, de 2 em 2 minutos ele reavalia, você vai trabalhar com 30 massagens e 2 ventilação no adulto. Se for na criança, a partir que o DEA foi instalado, a gente vai trabalhar 15 por 2 com 2 socorristas e 30 por 2 se for um socorrista a sequência de massagem e ventilação para reanimação. Certo? Então, não vou ficar falando muito em detalhes sobre as condutas da massagem agora aqui, só mais com relação ao uso do DEA aqui que a gente está querendo falar. Então, posso até fazer umas perguntinhas mais para frente. Vou fazer mais uns questionários sobre reanimação cardíaca e falando sobre o DEA em pediatria, tá? E é importante, Lídia, saber disso aí, que a gente, quando for utilizar, se caso for ter na sua empresa, na pista, você já tem essas bases de informação. Isso aí está na literatura, está nos manuais dos equipamentos. Pode seguir todas essas informações que eu estou passando para você, que você vai trabalhar de forma mais tranquila e mais segura aí com relação aos atendimentos de emergência, entendeu? Sim. É importante para nós aí nos atendimentos. Aqui eu peguei as informações do ACLS, entendeu? Do manual do SAMU, né? E alguns manuais do próprio aparelho que a gente utiliza, tá? Também tem umas informações que eu peguei do ACLS em pediatria. Melhor, do PAUS, né? Emergências pediátricas, sabe? Que fala sobre condutas de reanimação pediátrica. Alguma pergunta, Lídia? Não. Sobre o DEA, não, porque acho que tem dúvida quando você vai mexer nele, né? Assim. Tá cortando, Mas, Lídia. Tá ruim o sinal de eu falei internet assim, sua. acho que quando vai mexer nele, aí acho que assim, a gente vai lembrar do que você ensinou, mas às vezes pode surgir alguma dúvida também, mas agora, no momento, não tenho, assim, pergunta. Dele, não. Tá cortando, Lídia, não tô ouvindo. Tá ruim a internet. Tá ruim, né? Tô vendo, tá cortando. Tá ruim a internet. Mas eu entendi o que você explicou. Então, se atente bem a essas informações que eu passei aí, tá? Dá uma estudada, dá uma relida, né? Dá uma revisada. Sim. Se caso você for trabalhar algum dia aí, usando o DEA, né? Para você ter essa base de informação. Caso também tiver concursos, né? Pode cair sobre o uso do DEA em pediatria no concurso, tanto no adulto também pode cair. Sobre os ritmos de PCR para técnica de enfermagem, quais são os ritmos com indicação de choque, cai também em concurso. Sim. Então, é importante você estar dando uma estudada, entendeu? Sim. Legal. Certo, Paloma? Tá ouvindo? Estou ouvindo, Adriano. Tá tranquilo? Você tem alguma pergunta, alguma informação que seja relevante? Não, estou tranquilo. Entendi tudo, sim. Então tá bem. Beleza. Já falamos bastante, né? Já falamos no curso que vocês fizeram com a gente lá no Horto e agora conversando novamente, acho que vai estar tudo certo, né? Mas é bom sempre Oi? dar uma relida, uma relembrada. É bom dar uma relembrada. Com certeza. Com certeza. Quanto mais a gente revisa, melhor a gente fica, tá? É que eu falo assim. Exatamente. Entendeu? Mas sábado a gente vai fazer uma Quanto mais simulação. a gente estuda, Então, sábado a gente vai fazer uma simulação, não sei quem tanto vai estar participando, mas a gente vai fazer uma simulação. Eu vou falar do DEA e vou falar do desfibrilador que eu tenho na UTI, sabe? Que eu tenho os dois equipamentos, né? O DEA tá. e o desfibrilador. Aí,
Daí a gente faz novamente uma revisão sobre o uso do DEA, né? Sobre o uso do desfibrilador, conforme se tivesse um médico ali na assistência. E faz uma simulação de urgência clínica também, de infarto, com evolução para PCR, qual é a conduta, sabe? Então, a gente vai fazer uma simulação legal. Aí eu vou ver se eu vou, se a gente vai lá para a Emapa mesmo, a gente vai para o Word, não sei como eu vou fazer sábado. Você conseguiu corrigir a prova? Não peguei ainda, Lídia. Na verdade, eu queria, na verdade, passar para vocês. Sim, Oi? algumas dúvidas em relação. Não entendi, Lídia. Lídia, Paloma, não sei. Ficou com eco no fundo. Eu não ouvi, Lídia. Você falou? Não, Eu tenho Paloma algumas tá falando. dúvidas de PCR apenas. Em PCR mesmo? Entendi. Então, a gente vai fazer uma revisão ainda, Lídia. Na verdade, na hora de ter pegado, eu não peguei, sabe? A gente discutir isso aí. Não sei se eu faço amanhã, eu vou ver, a gente fala. E se eu não der pra gente fazer essa semana, a gente faz depois, tá? Mas eu vou fazer a revisãozinha. Deixa ela separadinha aí no jeito aí. Eu já vou resolver também, vou responder ela aqui, depois eu mando o gabarito para você dar uma olhada, para você dar uma revisada, entendeu? Mas é uma coisa que eu falo para vocês, a gente segue protocolos, tá? Segue o protocolo. Os protocolos, né, nem sempre a gente consegue aplicar da forma que está na teoria. O protocolo é para nortear nossos atendimentos, né? Então, muitas das vezes que vocês forem atender, às vezes vocês querem aplicar o protocolo e na hora da emergência acabam passando batido, né? Às vezes não colocar uma cânula, às vezes vocês não fazer uma boa ventilação adequada, né? Porque às vezes fica preocupado com mais outros procedimentos. Depende muito da família na cena. Às vezes você está atendendo um paciente e a família não te dá aquele espaço para você poder fazer o atendimento com tranquilidade, entendeu? Então tem tudo isso, o ambiente hostil, né? A localização que você está, tudo isso interfere nos procedimentos de protocolo que a gente fala. Então, é só para lembrar bem aí que a gente sempre busca aplicar o protocolo para a gente poder ter base para a gente responder. Tá? Se você aplicou o protocolo e descreveu o relatório, você vai ter que tentar justificar para o juiz, quando for julgado, se caso haja algum questionamento sobre o seu trabalho, sobre o protocolo. Você segue o protocolo do Ministério. Eu sigo o protocolo do Ministério da Saúde para falar, sabe? A gente elaborou um protocolo dentro da nossa empresa, mas é o protocolo do Ministério que está dentro da empresa. Simplesmente só não tem o logo do SAMU lá, mas tem o logo da minha empresa que eu sigo aquilo lá para seguir nos atendimentos, entendeu? Se eu chegar e pegar uma parada agora, eu teria que, para mim, provar para A mais B que eu fiz o básico inicialmente. Eu apliquei o que tinha que ser aplicado, entendeu? Agora, se eu cheguei lá, eu não apliquei, eu não fiz o protocolo. Aí, o que vai justificar você não ter feito o protocolo? A circunstância ao redor da cena, o tempo que fazia, talvez talvez superentenda assim que não houve a necessidade de fazer todos os protocolos conforme necessita, conforme pede. Mas o paciente, se tem viabilidade de reanimação, aplicar o protocolo corretamente, entendeu? Oferecer oxigênio, liberar vias aéreas, fazer da forma que tem que ser feito. Então, lembrar também que tem vamos dizer assim, cada caso que você atende, ele tem uma resposta, né, hemodinâmica com relação à causa clínica, né? Nós falamos, né? O paciente que tem uma parada por trauma, a chance de reversão dele é mínima perante uma emergência clínica, um infarto, por exemplo. Você vai reanimar um paciente infartado é uma coisa, vai reanimar um paciente de trauma é outra. Então, tudo isso é relevante, né? São considerações relevantes aí nos atendimentos. A criança, mesma coisa, verificar pulso na criança. Se vai verificar pulso na criança, é carotídeo ou é femoral? Ou é braquial? Lá menor de 1 ano fala braquial. Mas você consegue pegar o pulso braquial? Eu nunca verifiquei pulso braquial. Eu falo, mas eu nunca verifiquei. Então, considerações da literatura. Se dá uma risada, mas né? Então, hoje, por exemplo, se você pudesse pegar o estetoscópio e auscultar a criança na hora, talvez eu acho que seja melhor do que você ficar tentando procurar pulso braquial. Ou vou falar assim, vou monitorar a criança, né?
Nem às vezes você chega na emergência, a criança chega na emergência, monitoração da criança. Aí, através da monitoração, você consegue pegar um ritmo, pegar uma frequência e considerar a reanimação. Então, são tudo pontos a ser, que é relevantes, né? Vamos falar assim. São considerações, tá? Então, a gente tenta se apegar a essas considerações aí para a gente poder fazer o atendimento da maneira mais certa, mais correta. Entendeu? Entendi. Então é isso aí, beleza? Então a gente vai, talvez amanhã eu faça mais alguma coisa, à noite ou à tarde. Aí se você estiver de boa aí, falando de parada Belezinha. mesmo. Entendeu? E do DEA é isso aí. Amanhã eu estou trabalhando, mas se Mas se estiver de boa lá, Lídia, você eu participa. estiver na barra. Se eu estiver de boa, aquele dia, eu fiquei em QAP, você desapareceu. Aquele dia que você estava trabalhando, você lembra? Tá cortando. Mas tá bom, Lídia, viu? Tá cortando, Mas se eu estiver na de boa, você base participa. lá, Eu sei que você participa. claro, com certeza, tá bom? Mas se não, a gente se vê sábado, se Deus quiser. Então tá bem. Eu vou avisar no grupo se a gente vai vai na aula primeiro, depois a gente vai lá se vou para o Horto ou se vou para Imapa, tá? Se nós vamos para Imapa, tá bom? Tudo bem. Beleza, então. Obrigado, viu, Paloma? Obrigada. Imagina. Obrigada a você, Adriana. Tudo de bom para vocês. Tchau. Então. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Você Paloma. também. Tchau. Tchau. Tchau, Lídia.